estamos iniciando mais um programa Bem Casado. Obrigada por nos permitir entrar aí na sua casa. E hoje o programa está recheado de bons assuntos. Nós vamos falar quais são os possíveis sabotadores do relacionamento que você tem aí com seu esposo ou com sua esposa. E também vamos falar, vocês já devem ter ouvido aquela velha frase que os opostos se atraem. Então, só que hoje nós vamos falar que os opostos se distraem. Fiquem aqui com a gente. Bruna, e aí? Bom, nós estamos aqui hoje com a Karen Nogueira. A Karen é coach de mulheres. Pois é, gente, existe a coach de mulheres. E ela vai falar pra gente, porque vocês acreditem, a gente se sabota. E é isso que eu quero descobrir, Karen. O que a gente está fazendo pra gente se sabotar? Porque eu nem posso imaginar que eu me saboto. Se você soubesse... Muito obrigada, aliás, pelo convite. Você aí de casa, obrigada por nos acompanhar. E eu confesso para você que as mulheres, todo ser humano, né? A gente coloca algumas barreiras que nos impedem de ser felizes, por incrível que pareça. E aí, dessas barreiras, nós colocamos bastante dentro dos relacionamentos. E aí tem algumas, principalmente 3 barreiras aí que impedem os relacionamentos de serem prósperos. E quais seriam, então, essas barreiras? Vamos lá exemplificar ali para os nossos telespectadores, que eu tenho certeza que eles vão se identificar com alguns. Agora é a hora da verdade, hein, Karen? Será? Pega papel e caneta aí, já anota, quem sabe, né? Você já descobre a cura aqui. Bom, a primeira coisa é que nós, principalmente nós mulheres, gostamos demais que as pessoas adivinhem aquilo que a gente quer. Né? Que verdade. Não é? E a Isso gente fala realidade. assim, mas meu marido tinha que saber. Eu dei a dica para ele, eu deixei a louça suja, porque ele tinha que saber que ele tinha que me ajudar. Então, a primeira barreira é a barreira da incompreensão. Eu não conseguir me colocar no lugar do outro para compreendê-lo e também não expor aquilo que está doendo em mim ou aquilo que eu não estou gostando dentro do relacionamento, esperando que a outra pessoa adivinhe. E principalmente na relação homem-mulher, porque o homem é muito diferente da mulher, né? Eles são muito mais objetivos. Nossa, muito. Então, quando você fala isso, na verdade, eu acabo enxergando o que você está dizendo, porque a gente faz isso dentro de casa, né? Preciso confessar. Eu sou uma dessas que deixa a louça na pia esperando que o marido chegue em casa e lave, mas você tem que pedir, né? Exatamente. Se não pedir, ele nunca vai falar, tá bom, meu amor, eu vou lá lavar enquanto... Falta comunicação. Exatamente. Falta você expor aquilo que você deseja. É isso, cara? Exatamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Falta você expor, de repente, porque a mulher tem medo de expor e criar algum mal-estar, ou porque a gente gosta mesmo de sofrer? Não pode ser que a gente gosta de sofrer, né? Mas o que acontece muito dentro da mulher, né, dessa mentalidade feminina, é que a mulher ela é muito mais sentimental, ela é muito mais conduzida pela emoção. Embora, ainda bem, nós estamos evoluindo esse outro lado racional. Desde 1970 para cá, a mulher tem evoluído no sentido de ser mais racional. Agora, a partir do momento que eu deixo para o outro uma intenção, principalmente para o masculino, a partir do momento que eu deixo para ele só uma intenção, ele não entende, porque o homem é mais racional e nós somos mais emocionais. Então, ele não sabe fechar essa conta. Então, muitas vezes as mulheres não expõem tudo o que estão sentindo, e homens também, né? Porque isso é inerente ao ser humano. Mas isso a gente vive com um pouco mais de frequência. A gente tem um pouquinho mais de expertise nesse assunto, Tem. né? E nós temos um medo muito grande da rejeição, o medo do não, o medo de ouvir o não. Então, por exemplo, chegar até o meu marido e falar assim, nossa, amor, olha, eu não gostei daquela maneira como você falou comigo na frente dos nossos amigos no jantar da semana passada. Porque às vezes a gente vai guardando aqui, né? Vai colocando embaixo do tapete, aí chega uma hora que a gente quer colocar tudo na mesa. Péssimo, né? Porque você vai guardando, vai somatizando e, de repente, aquela famosa gotinha d'água que transbordou o copo, na verdade não foi uma gotinha, foram milhares de gotinhas até chegar nisso. Eu acho que é não deixar o copo encher, não é isso? Exatamente, sempre esvaziar o copo. É o dia a dia, né? É criar um hábito de trocar essas informações no dia a dia, né? Sim. Começar do início, do mais básico, de repente. Mas como que as pessoas podem fazer isso? O que você indicaria, então, vamos supor, eu na minha casa. Por onde eu começo para que isso não seja um processo
Porque é uma mudança, né? Então, assim, toda Sim. mudança é dolorosa, mas para que isso não seja tão difícil ou para que eu não desista, o que seria o caminho mais fácil para começar? Bom, vamos lá. É um desafio, mas é possível. Olha, nós estamos fazendo uma consulta aqui, gente. Aproveita. Então, assim, primeiro passo, o primeiríssimo passo é avaliar o que eu estou sentindo. Isso faz parte até da comunicação não violenta. Então, a partir do momento que eu vou conversar com o meu marido, peraí, qual é a emoção que vem quando eu penso em tocar nesse assunto com ele? Eu sinto raiva, eu sinto medo, eu fico triste. O que está acontecendo? Porque a partir do momento que você identifica o seu sentimento, você tem poder sobre ele. Então, muitas vezes, nós vamos para um diálogo naquele calor do momento, né? E aí que a gente destrói casa, vai lá, faz aquele carnê para pagar a televisão que caiu, né? Por algum momento. Esbarrou sem querer. Sem querer, imagina. Então, a primeira coisa é o que eu estou sentindo. Então, por exemplo, se eu estou sentindo raiva, é o melhor momento para falar com ele? Provavelmente não. Porque eu vou despertar nele essa sintonia da raiva também, então a gente vai ter um diálogo mais quente. Agressivo, né? É, exatamente. E às vezes você nem vai conseguir expor exatamente qual é o problema que você tem. Talvez você puxe algumas coisas muito antigas que ficaram mal resolvidas, você vai começar a trazer à tona muita coisa que não era o foco, né? Exatamente, exatamente. Então, identifiquei esse sentimento, percebi que isso é daquela situação, por exemplo, a forma como ele me tratou na frente dos amigos e eu não gostei, é aquela situação. A gente fala muito no coaching a respeito disso, de dissociar. Então, imagina que você está em pé de frente, frente ao seu marido e está cheia de raiva. Dá um passinho para trás e respira. Tem gente que fala, ai, que bobeira, até parece. Faça isso. Depois você manda aqui para as meninas, fala, gente, funcionou, eu achei que eu ia matar, só arranquei um braço dele, deu certo. Mas dissocia. Por quê? A partir do momento que você deixa aquele sentimento ali, imagina que ficou uma outra Karen ali com raiva e essa Karen está livre de sentimento, ela está mais racional. Então, para a mulher desenvolver isso é muito importante dissociar. E aí, perguntar para ele. Gente, a melhor coisa para você fluir na comunicação é fazer perguntas. Por que nós temos conflitos? Porque nós invadimos o espaço do outro. Às vezes a gente acusa, né? Coloca o dedo. Porque você falou dessa maneira comigo, porque você é um grosso. E a partir do momento que eu falo para ele, olha, mas por que você falou comigo daquele jeito? Você faz ele pensar. Você já quebra, né? Você quebra um padrão. Você sabe, cara, que você falou isso, eu li também já um artigo a respeito, que nós não somos bons perguntadores, vamos dizer assim, né? Nós não sabemos fazer as perguntas corretas, da forma correta, direcionada, e queremos ter as respostas. Sim. Daí fica difícil, né? Se você não se entende, se você não sabe o que você quer perguntar para o outro, como é que você quer aguardar uma resposta que te satisfaça? Mas acho que isso é ainda mais complicado, porque não é que você quer uma resposta, você quer a resposta que você quer ouvir, né? Exato. Então que é pior ainda. Também tem esse ponto, né? Tem. E isso nos leva à segunda barreira até do relacionamento, que é o eu primeiro. Então, assim, o último pedaço da mortadela é meu. Por que você comeu? Essa bolacha é minha. Então, e principalmente o que nós chamamos de geração Y, que é a minha, acho que talvez a de vocês também. O pessoal de 80 para cá, a gente chegou. Já veio o pessoal da Z, já tem a galera aí na frente, né? Mas a gente está lá no fim do vocabulário. Mas vamos falar, a gente é dessa geração. Vamos lá. Maravilhoso. Então, vamos lá. E esse pessoal da geração Y é uma turma que foi criado tendo respostas. Foi um pessoal, por exemplo, minha mãe estava em casa, sim, mas meu pai estava trabalhando fora e, de alguma maneira, minha mãe queria suprir as minhas necessidades, suprir as minhas carências. Então, a partir desse momento que eu saio de dentro da casa dos meus pais, ou convivendo, no caso, eu passei a maior parte da minha vida com a minha mãe, e aí eu era o centro. E eu vou para um relacionamento onde aquele colega também era o centro. E aí a conta não fecha. Porque são duas pessoas querendo atenção, né? Exato. É uma briga, um duelo mesmo ali de egos. Então, gente, a pior coisa que uma mulher pode fazer e agora vamos entrar numa polêmica. Não, essa noite não vai ter serviço, não vai ter expediente, porque ele vai ficar de castigo, de vingança.
É a pior coisa. Porque, mais uma vez, é o seu ego. E o sexo dentro do relacionamento é um momento de maior intimidade, de maior conexão. E a partir do momento que você fala para o seu marido, olha, não vou fazer porque você se comportou mal, isso é um risco muito grande. É o momento de estar ali com ele que você priva. Você corta a intimidade, né? É a mesma coisa você chegar em casa e não dar um beijo, não dar um abraço, você passar reto pela pessoa sem dizer boa noite, sem perguntar como foi o dia. Eu acho que são pequenas atitudes que comprometem, né? Sim, muito. Sabe que tem um versículo bíblico que fala o seguinte: não se deite o sol sobre a vossa ira. Então, o que isso significa? Tá nervoso? Vai pescar? Vai pescar. Vai pescar, né? Rapidinho? Quando o sol estiver se pondo, você já tem que resolver esse problema. Não dorme sobre ele, né? Jamais. É Jamais. verdade. E diante disso tudo que a gente vem colocando, expondo, essa coisa do eu, do ego, eu acho que é muito importante, porque assim, boa parte dos casais, após o casamento, eles não entendem que não existe mais o eu, existe o nós. Isso. Né? E é muito importante, eu acho que boa parte dos conflitos, eles poderiam se resolver simplesmente quando você se coloca no lugar do outro. Né? Eu acho que o se pôr na situação do outro, enxergar de um ângulo diferente, faz toda a diferença. Concorda? Absolutamente. Absolutamente. Isso para todos os relacionamentos, né? A gente fala muito do casal. Mulher, mas eu acho que de amigos, de trabalho, pai, mãe, né? Então, eu acho que com todo mundo você tem que sair um pouco da sua zona de conforto, né? Sim, sim. E permitir que o outro entre na minha vida. Permitir que o outro veja como eu estou sentindo também. Porque nas discussões, né, normalmente nós mulheres, a gente arrasa, gente. Vou te falar uma coisa, se fosse para ter o Oscar, era feminino, né? Com certeza. Não é? Porque a gente já fala assim, tá discutindo, mas você não sabe como eu estou me sentindo. Em que momento você expôs para ele como você estava se sentindo? Né? Tem alguns limites, algumas barreiras que têm que ser colocadas e isso é só através da comunicação. Já te aviso, você que está em casa, seu marido não veio com bola de cristal, não vem de fábrica. Gente, a Karen vai ficar com a gente no próximo bloco, não saiam daí porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Karen, no próximo bloco, um pouquinho do que a coaching de mulheres faz, além dessas 3 barreiras, que ela falta falar ainda da terceira. Não sai daí que a gente volta já. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões. Olá, estamos de volta aqui no nosso Bem Casado e a gente continua aqui com a Karen, que é a nossa coaching de mulheres. E antes dela falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que ela desenvolve, ela vai falar pra gente que estava faltando um item, né? Estava, a terceira barreira. A terceira barreira. E é a barreira dos erros, de não tolerar erros. E a gente acredita, né, por alguma razão, que esses homens vêm perfeitos, né, para o universo, assim. Não são? Não, menina, você acredita que não? Jurava? Não é, gente, não é. Então, principalmente, né, quem já tem um dentro de casa sabe que não é perfeito, né? A gente é, né? Lógico, imagina. Então, assim, o que acontece? Quando a gente chega na barreira dos erros, quando eu não consigo mais tolerar o erro do meu companheiro ou da minha companheira, né? Você está assistindo com a sua esposa e dá uma cutucadinha sem querer. Fala, ai, caiu aqui o controle. Ouve essa palavra. O que acontece? Se eu não consigo tolerar o erro do outro,
eu não consigo me abrir, eu não consigo confiar, eu não consigo entregar, vou falar uma frase até mais romântica, mas entregar meu coração mesmo para esse relacionamento. Então, quando eu exijo perfeição do outro, eu estou colocando a régua muito lá em cima. E, mais uma vez, essa pessoa não vai conseguir ultrapassar, porque não é uma Olimpíada, é um relacionamento. A gente cresce junto, a gente se aperfeiçoa junto. E uma curiosidade, a palavra relacionamento, a etimologia dela significa lembrar algo, trazer à tona. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, relacionamento é isso mesmo. Trazer o sentimento à tona, trazer Sim. a sua realidade à tona, quem é você à tona, né? Sim, e é incrível o poder que isso tem. Quando eu estou com alguém, me relacionando com essa pessoa e ela começa a suscitar em mim qualidades que eu tenho e às vezes não sabia. Quantos maridos motivam as esposas, quantas esposas motivam maridos, né? O relacionamento é isso, mas também faz parte despertar algumas feridas. E tem que despertar, né? Porque só assim que a gente vai saber onde a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo de errado, né? Sim, sim. Crescimento vem daí, né? Isso, é para que haja cura. Não é? Se eu não sei, se eu não tenho um diagnóstico, eu não tenho como curar. Exato. Então, o erro do outro é um grande presente. A gente usa esse erro por ser uma linguagem mais comum, na verdade. Mas eu enxergo mais como uma oportunidade de melhoria. E Karen, conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho de coaching de mulheres. Em que ocasião, em que situação ou por que uma mulher procura uma coach? E essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. E a segunda é, se ela chega com o marido lá, você atende também ou você é exclusiva de mulheres? Ótima pergunta, aliás. Muita gente tem me perguntado isso, inclusive. Bom, primeiro respondendo a respeito do trabalho. O que é o coaching para mulheres? É você conseguir se conhecer mais. O coaching é uma metodologia que conduz você de um ponto A até uma meta que você tenha. Então, o meu trabalho é estar com essa mulher nesse percurso, né, nesse crescimento. E essa meta pode ser profissional, pode ser simplesmente de autoestima, que foi a grande virada da minha vida, foi quando eu passei a me conhecer mais e desenvolver a autoestima. Enfim, várias áreas, depende da meta que essa mulher colocar. E se ela vier com o maridão, com aquele santo, né? Depende. Se o casal quiser um processo juntos, quando a gente fala processo, não é processo de advogado, não. É um processo de autoconhecimento. Processo de coach, gente. De coaching. Esse trabalho que ela faz de desenvolvimento humano, né? Sim, sim. A gente chama de processo porque, de fato, é uma construção, né? Sim. Então, se os dois quiserem passar por isso, eu atendo, sim. Atendo, inclusive, online. E em dezembro do ano passado, eu atendi um casal de Belo Horizonte que eles estavam a ponto de se divorciar. Depois de 11 anos juntos, eles já tinham certeza que queriam acabar com o casamento. E o processo de coaching salvou esse relacionamento. Estavam em férias em Búzios recentemente, então é muito bacana. Que legal. E aí essas mulheres, elas vão atrás de um conselho, de uma ajuda, e acaba uma situação casando com a outra. Porque se você ajuda o lado pessoal, automaticamente você consegue desenvolver o profissional, porque a pessoa ganha uma autoestima e fica mais empoderada. Essa é a palavra do momento, né? Empoderamento feminino. E também vice-versa, né? Às vezes ela vai procurar o profissional e acaba sustentando melhor o lado pessoal. Eu acho que é um desenvolvimento geral da pessoa, né? É uma busca de si próprio, né? Esse que seria o seu trabalho, ajudar a pessoa a encontrar a si mesma, a sua essência? Sim, exatamente isso, porque você não consegue governar se você não conhece aquele território. Então, o processo de coaching é isso, é você se conhecer mais para que você tenha domínio. Karen, para os nossos amados, aonde eles te encontram? Fala aí onde você atua, suas redes sociais, número de telefone, de que forma a gente te acha? Bom, tá super acessível, né? Ainda bem. O Instagram é @KarenNogueiraCoach, Karen Nogueira com KN. E o meu telefone é o 12-99132-7630. É o WhatsApp também, então a gente pode conversar por lá. Queria te agradecer muito por ter participado desse programa. A Karen vai voltar, porque o assunto com ela aqui não falta e esse campo que ela trabalha tem sempre muita novidade. Karen, muito obrigada. Eu agradeço. Já sinta-se convidada para voltar ao nosso sofá. E você não sai daí que a gente volta já já com quem, Karina?
Nós vamos dar continuidade, então, com Os Opostos se Distraem, com a nossa escritora Jussara, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Estamos de volta, amados, com o nosso programa Bem Casado e como eu falei lá no início do programa, nós vamos falar sobre os opostos se distraem. Você já deve ter ouvido aquela frase, os opostos se atraem, mas a escritora Jussara Souza, que está aqui conosco hoje, fez um pouquinho diferente. Vamos entender de onde que ela tirou essa ideia. Jussara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Karina. Obrigada, Bruna, pelo convite. E é isso mesmo, os opostos se distraem. Mas, Jussara, conta pra gente um pouquinho da onde que surgiu essa sua ideia de falar dos opostos se distraem. Você começou a escrever, o que você fazia antes e que te levou a tratar esse assunto? Porque os opostos se atraem já é tão comum e você, de repente, os opostos se distraem, né? Na verdade, quando você começa a escrever um livro, o título vem depois. E o título, para mim, veio em primeiro lugar. O livro, na verdade, veio do momento de busca de propósito. Eu estava num momento de satisfação muito grande com a minha carreira profissional e no relacionamento. Então, na verdade, eu acreditava que o problema no relacionamento era uma questão profissional ou do meu marido, do outro, né? Porque a gente acha sempre que o problema está no outro. O que a gente acabou de falar no bloco anterior, por sinal, né? Com certeza, com certeza. E aí eu fui buscar comecei a fazer perguntas, né? Como a Karen disse, né? De você começar a se questionar a respeito daquilo que está te provocando a insatisfação. E eu descobri que, na verdade, não era nem o meu marido e nem o trabalho. Na verdade, o trabalho de certa forma, mas eu não me conhecia para saber qual era a profissão correta que eu deveria seguir. Então, eu li lá um briefingzinho, né, do seu livro, eu li o seu livro, um espetáculo, fica aqui a dica para vocês. E você escreve lá e você se descreve no seu livro como uma ex-workaholic, né? Aquela mulher que trabalhava loucamente, só vivia para o trabalho. Isso atrapalhou o seu relacionamento lá atrás? Atrapalhou, com certeza atrapalhou. Na verdade, os valores estavam trocados, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que eu precisaria correr atrás de mais dinheiro, de status, de aparência, melhor. E fui deixando de lado, na verdade, eu coloquei em primeiro lugar o ter e depois o ser. Né? Então, nesse período da escrita do livro, né, eu comecei a procurar mais o autoconhecimento, o ser, né? Quem é a Jussara. Conta uma coisa para mim, que eu estou muito curiosa. Tá. Desculpa te interromper, mas é que eu preciso fazer essa pergunta para ela. Pode fazer. Você abandonou todo o seu emprego, assim, lógico que foi um processo, né? Não acredito que tenha sido nenhum processo tão curto, mas você deixou tudo isso para trás e como que você se descobriu escritora? Assim, você trabalhava em que antes? Eu trabalhava numa multinacional, na área financeira. O que eu entendo? Você era uma pessoa que trabalhava muito numa área que não tinha nada a ver e de repente você se tornou escritora. Sim. E esse processo é muito... A gente que vê de fora, né? Muito diferente, muito louco, né? Assim, uma ruptura muito grande, né? E você se encontrar nesse processo, uma pessoa de finanças, de repente escreve e fala de sentimento e fala de busca.
É tudo muito novo, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu não larguei de uma vez, eu até não aconselho as pessoas deixarem seus empregos. Primeiro, você precisa se autoconhecer, eu busquei muito esse autoconhecimento através de cursos, leituras e terapias, né? E eu me planejei financeiramente também, até mesmo sendo da área financeira, né? Eu acredito que você precisa se planejar financeiramente e, com certeza, isso tem que ser em conjunto com a pessoa que está do seu lado. Isso é importantíssimo, muito né? importante, A pessoa tem que participar, né? Tem que participar. E por quê? Até mesmo porque se está uma turbulência na sua vida, como a Karen falou, a comunicação é muito importante. Então, a primeira coisa que eu fiz, que eu vi que eu estava infeliz naquele estado, naquele período, e eu comecei a me questionar, eu sentei com meu marido e a gente conversou. E aí eu falei para ele que eu não estava feliz com a situação que eu estava, eu comecei a buscar outras possibilidades de conhecimento e nós começamos também a fazer uma atividade em conjunto. Nessa conversa, né, a gente viu que a gente precisava se aproximar e a gente começou a fazer uma atividade em conjunto. Essa atividade foi o yoga, né, que trouxe um certo equilíbrio, estabilidade para a gente, foi muito bom. Depois a gente descobriu a terapia holística, é o que eu falo no meu livro, né, como o yoga, a terapia holística, a alimentação saudável e as afirmações positivas trazem um equilíbrio para você, não só para a sua vida profissional, mas para o seu relacionamento. E dessa forma eu comecei a pensar que, descobri que a escrita, né, através me trazia, eu fui trazendo um retrocesso para minha essência como pessoa. Descobri que lá atrás eu gostava de escrever, eu havia escrito uma redação e ganho um concurso em Belo Horizonte, eu gostava de ir na biblioteca com a minha mãe, né? O autoconhecimento, voltar à essência, e descobri que, nossa, eu acho que eu gostava muito de ler, eu gostava de ler aqueles romances, Água com Açúcar, e aí Sabrina, eu gostava de ler, eu gostava de ler. Eu tô falando isso porque ela contou pra gente. Eu adorava, e eu falei para o marido, eu acho que eu posso escrever também, e comecei. Agora, vou abrir uma aspas aqui. Quanto ao marido, eu já li o livro, é espetacular o livro dela, mas o mais interessante é que o marido dela tem um apelido de multitarefeiro. Isso significa que ele também era um workaholic, né? Na verdade, ele é um workaholic. Ele diminuiu um pouco Ele está tentando. Ele está tentando. Na verdade, eu acho que eu separo o workaholic do multitarefeiro. Ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não que ele gosta de trabalhar em excesso. Trabalhar tanto que nós diminuímos o nosso ritmo de trabalho. Mas até hoje ele ainda é um multitarefeiro. É a essência dele, né? A personalidade dele. Eu não posso tirar isso dele. E como eu li o livro, então eu sei que tem um capítulo lá dentro que fala sobre a alimentação saudável. E todo esse processo que não só a Jussara, mas também o seu marido, tiveram que se readequar, readaptar para então entrar nesse nova vida, nesse novo esquema de vida. Jussara, e vocês continuam com esse ritmo de alimentação? Continuamos, Karina. Eu conheci a alimentação saudável através da Ayurveda. E hoje nós comemos saudavelmente, né? Eu não sigo a risca a Ayurveda, mas nós não temos nenhuma dieta, mas comemos um alimento vivo, orgânico. Nós não somos vegetarianos, comemos carne, comemos ovo, mas com parcimônia. E seguimos a comida mais natural, né? Antes eu chegava do trabalho, eu tinha 15 minutos para comer, eu pegava uma salsicha, o que tivesse, salsicha. Hoje salsicha não existe mais na minha geladeira, com certeza. Mas a alimentação saudável Mas eu acho que assim, o mais importante que a gente pode destacar aqui é que esse processo, você passou por ele, mas você teve muito apoio da sua família, do seu marido. Eu acho que isso que é importante a gente destacar, né? Sim. Porque era um momento que você estava em dúvida, inclusive, do casamento, e te mostrou o contrário. Que não, que você tinha ali um parceiro, né? Sim. Que te apoiou, que falou, não, vamos lá, vamos junto, eu vou te dar todo o apoio que você precisa. Eu acho que isso te deu uma nova vida, podemos dizer assim, né? Sim. É que eu descobri que, na verdade, o problema era eu, né? Não os outros, né? É que nós, no geral, a gente quer colocar a culpa em alguém, sempre. E a partir do momento que você descobre que a responsabilidade de tudo que está ao seu redor, dos seus problemas, dos seus conflitos, da sua felicidade, né? Da busca pela felicidade, do propósito, responsabilidade totalmente sua, aí fica mais fácil, né?
Gente, o assunto com ela é muito extenso, tem muita novidade. Por isso, eu já vou te adiantar, você já está intimada, não é nem convidada. No próximo programa, a Jussara vai estar aqui de novo com a gente, porque a gente vai falar do novo livro que ela está lançando. E eu acho que nesse bloco a gente devia ter trazido a Karen para participar junto, porque os assuntos todos estão se entrelaçando. Sim, com certeza. Não tem, né? Não tem dúvida. Eu queria agradecer muito a você que ficou até agora assistindo o nosso programa, pela sua audiência. Queria agradecer aos nossos parceiros, a Casa Decor, a Móveis.com, que nos proporcionaram esse cenário super bacana que a gente tem aqui. E queria agradecer novamente você. Semana que vem nós estamos de volta com o Bem Casado. Não perca que vai ter muita novidade, muito papo legal aqui.